O cara tá com foguete. Olha onde tá a cabeça desse cara. Aí ele me coloca um tweet e fala assim, ô careca, você vai pra cadeia. Você acha que é brincadeira? Você acha que é o tipo do cara, por exemplo, que vai brincar? Não, é o cara que toma uma cervejinha e vai lá e vai tuitar pra falar besteira. Meu, se esse cara colocou que vai pra cadeia, eu não queria ser o alvo. E agora, com o poder que ele tem nos Estados Unidos por trás, então quer dizer, essa lei Magnitsky, voltando ao assunto, é óbvio que vai ser enquadrado, não tenha dúvida disso. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Elon Musk mira novamente sua artilharia contra Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O empresário Elon Musk resolveu se manifestar sobre o caso envolvendo a brasileira naturalizada americana, Flávia Cordeiro Magalhães. Ela teve sua conta na plataforma X bloqueada em território brasileiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A situação de Flávia reacende o debate sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação a cidadãos estrangeiros. Há 22 anos vivendo nos Estados Unidos, ela reside em Pompano Beach, próximo a Miami, onde construiu família e teve um filho. Eis que a tradução da postagem de Elon Musk no X. Abre aspas. Flávia Magalhães, brasileira naturalizada americana, há mais de 20 anos. Teve sua prisão decretada pelo juiz Alexandre de Moraes por postar no X, enquanto estava nos Estados Unidos. Aparentemente, o STF brasileiro acredita que pode policiar a liberdade de expressão além de suas fronteiras. Quando ela viajou para o Brasil, em dezembro de 2023, as autoridades retiveram seu passaporte. Então, em fevereiro de 2024, Moraes emitiu um mandado de prisão preventiva, alegando absurdamente que ela usou um passaporte falso americano, apesar dos registros oficiais provarem o contrário. Agora, os legisladores dos Estados Unidos estão revendo o caso dela como perseguição política. O Congresso está até mesmo avançando com a lei contra a entrada de censores em território americano, para proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos. Mais uma vez, Moraes desrespeita a soberania, o devido processo legal e os direitos básicos. Se criticar o Brasil em solo americano agora é crime, o que virá depois? Fecha aspas, questionou Elon Musk. Já é dado como certo no Congresso americano que Alexandre de Moraes e seus cúmplices sofrerão as sanções Magnitsky. A batata dele está assando. Mas é soberania nacional, tá? Eu vou passar de forma resumida. Essa lei ela é devida à morte, né, de Sergei Magnitsky, que era um advogado tributarista na Rússia, que ele foi contratado para fazer um levantamento, uma investigação sobre crimes, né, desvios de dinheiro na Rússia. E justamente as pessoas que ele investigou que estaria desviando dinheiro na Rússia, essas pessoas acabaram julgando ele e prendendo ele. Alguma coincidência com o país aqui da América Latina. Quem ele investigou? Ele investigou, ele provou a fraude, o desvio de dinheiro, e aí essas pessoas passaram a persegui-lo, prendê-lo e julgaram. Torturaram ele na cadeia, até que ele apanhou tanto de cacetete na cadeia que, esperando a ambulância para vir socorrê-lo, ele acabou morrendo. Tá? Várias pessoas ligadas a esse caso foram perseguidas, torturadas, morreram, desapareceram. Coisas que Putin sabe fazer. Ele sabe, muito bem né? feito. Né? E coisas que um certo país aí na América Latina está prestes Hoje... a chegar nesse nível. Já acontece. Já faz. Já faz, né? Já Mas faz. Com essa disfarçatez, escancarado assim, dá mais um pouquinho, né? E aí, com a morte do Magnitsky, esse caso, pelos tratados de direito internacional, porque o que acontece, Pitoli? Os tratados de direito internacional no Brasil, que tratam de direitos humanos, ele tem o mesmo poder de emenda à Constituição, quer dizer, tem a mesma força de lei, de norma constitucional. Tratado internacional, o Brasil é signatário, foi lá e assinou, se comprometeu a cumprir, traz para o Congresso vai lá, discute, aprova, tem a mesma força de lei. Tá? Então, mas é o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. É como se fosse uma lei no Brasil. O Brasil tem que seguir. É signatário, vai aqui, é obrigado a acabou. seguir. Então, nesse caso, os Estados Unidos, né, de acordo com os tratados de direito internacional, ele criou em 2012, tá? Esse fato com o Sergei Magnitsky aconteceu em 2009. 2012 criou a Lei Magnitsky.
aplicando sanções Nos Estados Unidos, aplicando sanções, tá, aos policiais, juízes, enfim, as autoridades que cometeram essas atrocidades na Rússia, tá? Como bloqueio de ativos, como cassação de passaporte, algumas sanções a essas autoridades do governo da Rússia. O que acontece? 2016 tem uma ampliação. Tá? E é isso que o Paulo Figueiredo ele fala, óbvio, com muito mais propriedade, porque ele está há muito tempo estudando em relação a isso, mas tem uma extensão. Inclusive, existe uma lista que o Paulo também fala, que é a lista OFAC. Você vai lá colocando essas pessoas, né, identificando essas pessoas que cometeram não só crimes financeiros, mas crimes contra os direitos humanos. E aí que tentam encaixar o Alexandre de Moraes. Morte do Clezão, enfim... A gente ficaria aqui... Campo de concentração da Polícia Federal. Prendendo senhorinhas, enfim. Crianças. Tá, sem duplo grau de jurisdição e tal. O Brasil, como é signatário de vários tratados de direito internacional, ele é obrigado, o país é obrigado a coibir a censura, por exemplo. Esses ataques contra os direitos humanos, quando o país não coíbe, que ele está... ele assinou o tratado, ele se obrigou. Outros países que também são signatários desses tratados podem adotar sanções. E nesse caso, pela lei Magnitsky, cabe uma ordem executiva ao presidente Trump. Não tem esse negócio de vai entrar com uma ação na justiça porque vai cair num juiz lá que é de esquerda. Não. A indicação é do presidente. É óbvio que passa para as comissões no Congresso, mas depois de aprovado vem a indicação. E aí são várias sanções. Tá? Por exemplo, corta ativos. Todos os ativos da autoridade ou da pessoa que foi indicada nessa lista OFAC, né, pela lei Magnitsky, acaba sendo bloqueado nos Estados Unidos. Porém, tem as sanções secundárias. E aí que pode pegar. Tem gente que fala assim, mas se o Xandão ficar proibido congelar os ativos, ele não tem dinheiro nos Estados Unidos, então ele não está preocupado. Mas espera um pouquinho. Pela lei Magnitsky tem as ações secundárias, quer dizer... Quem comercializar, quem negociar com uma pessoa que está bloqueada pela lei Magnitsky passa a ser proibida de negociar também com os ativos com o governo americano. Então vamos supor tá, que o Alexandre de Moraes seja incluído na lei Magnitsky. Tá? Primeiro que ele já vai perder o passaporte dele, isso é fato. Mas até aí... Isso vai ser replicado mundo afora. Vai pelo seguinte, porque não é só o Brasil que está passando por censura. Aí eu volto naquela situação. No globalismo, na globalização, o globalismo que está tentando dominar o mundo, tem vários países, várias nações que estão trabalhando nessa mesma linha de censura. A União Europeia, por exemplo, tem vários países que estão lá brigando para censurar as pessoas. Então essa luta dos Estados Unidos, a luta da democracia contra a censura pela liberdade de expressão, é uma luta mundial. Agora, aqui no Brasil, como ultrapassou todas as barreiras, provavelmente eles vão usar o caso do Alexandre de Moraes, que, já que ele é o ponta de lança no Supremo, né? Porque tem muita gente por trás dele, não é só ele, óbvio que não. Tá? Ele vai ser o ponta de lança também nesse embate, nessa cruzada dos Estados Unidos. A partir do momento que ele perde o passaporte dele, Pitória, mas poxa, ele não vai mais poder ir para os Estados Unidos? Ele não está nem aí com isso. Acho que o Alexandre de Moraes está preocupado em ir para os Estados Unidos, ou não ir para os Estados Unidos. Acontece o seguinte, entrando na lei Magnitsky, sendo indicado, tendo os ativos dele bloqueados, quem for negociar com ele acaba também entrando nessas sanções. Há uma possibilidade de extensão dessas sanções. E aí onde é que pega, que o Figueiredo tem falado muito? Ele vai movimentar o dinheiro dele aonde? Ele vai movimentar no banco BGT. Tá, mas peraí, então ele está negociando, ele está sendo sancionado. O banco vai transacionar? Como é que chama? É a pena de morte financeira que eles declaram. Por quê? Uber. Ele vai pegar um Uber. Só um exemplo. Ele vai no McDonald's. McDonald's é uma empresa americana. O McDonald's vai vender, vai colocar o CPF dele na nota, mas espera um pouquinho, ele está na lista OFAC, ele não pode negociar com empresas americanas. É proibido em todo mundo. Mas ele está no Brasil, mas o McDonald's é uma empresa americana. Operadoras de cartão de crédito. Mas ele passou o dinheiro para transferir o dinheiro para a esposa dele. Opa, espera um pouquinho, a esposa dele está participando disso aí, tá? Opa, vai entrar na lista OFAC também. Mas ele comprou tal coisa, quer dizer, por que ele vira, como diz o Figueiredo, um pestilento? Porque ninguém quer saber do cara. O cara apresenta um risco para qualquer empresa. E aí que entra, ontem o Eduardo Bolsonaro também citou essa possibilidade, que a hora que chegar, porque vai chegar, tá? Isso vai acontecer, isso é fato, isso é uma questão de tempo. Óbvio, mas não aconteceu por quê? Porque foi um mês que o Trump entrou, mas que vai acontecer, vai. Perda de passaporte e lei Magnitsky, isso vem não só para ele.
já estão agora relacionando que vem para Gilmar Mendes, Toffoli, Gonê, Schor, vem para toda essa turma aí, tá? Enfim, a hora que chegar esse pessoal, eles viram os pestilentos. Qual que é o segundo passo da ditadura? Mas, eles então, virarem a chave e realmente assumirem. Nós somos uma Venezuela e agora vai pro pau. Então, peraí, Bogô, surgiu uma dúvida aqui minha. Se eles são servidores públicos, o governo federal tem relação com eles, certo? O pagamento de salário, não sei como é que isso pode ser encarado. Os subsídios de um ministro do Supremo, não sei como é que é chamado isso. O governo federal terá que exonerar, terá que... Porque, minha dúvida, não sei se você entendeu. Entendi. Né? Porque, pera um pouquinho, quem é que mantém vivo esses caras financeiramente falando? Hoje é o governo federal, que via salário de um ministro do Supremo mantém o cara em pé. Não, aí entra a soberania. Você não vai ter exoneração porque tem a soberania do país, ele continua, enfim, vamos ver até quando os grupos econômicos, né? Okay. Então, mas as relações, ele não pode ter relações financeiras. O problema é o banco, ele vai negociar esse dinheiro aonde? Não Tem cartão de crédito. Mas o Banco do Brasil vai comprar lá uma viagem de avião. Mastercard. Como é que ele vai usar o Mastercard? Um Visa? Visa. Entendi. Tem American como? Express, não tem. Mas ele vai ter que pegar o quê? Um caminhão, ir lá no banco com um caminhão, né, umas carretas, né, porque deve ser grana pra caramba, e tirar em papel. Ou investir em criptomoeda. Porque ele vai deixar no banco, no BGT, no Bradesco, sei lá, mas espera um pouquinho, esses bancos precisam do sistema americano também, porque as transações internacionais são feitas por SWIFT. Sim. E quem negociar com esses caras podem ser incluídos. Burgo, mas você acha que os Estados Unidos vai fazer uma coisa dessa? Meu Deus, quem faz uma pergunta dessa, quem questiona isso aí, é porque não entendeu o que está acontecendo no mundo. Olha o que aconteceu com o Zelensky. O cara foi lá, tudo está indicando que ele conversou com líderes europeus para expor o Trump e aí a gente prestes a ter uma terceira guerra. Será que os Estados Unidos está... O Trump, você acha que está muito preocupado com o Alexandre de Moraes? Coloca o cara lá na lista. Porra, bota essa... Alexandre de Moraes, ele é bonzão para nós. Para mim, para você aqui, porque ele mete coloca a gente no inquérito, né? Vai lá, caça o passaporte do Eduardo Bolsonaro, bota o Pitoli lá, o João Vitor, o Borgo no inquérito, prende. Aí ele é bonzão, ele é ferão, né? Canetona. Agora, para Trump... Então, Borgo, mas eu tenho dito desde acho que do início da semana, final da semana, enfim, final da semana passada, o seguinte, eu até fiz uma comparação com o Exterminador do Futuro, né? Quando o inimigo do Schwarzenegger lá, o T-1000, cai na caldeira, né, onde ele é derretido ali na caldeira, e você, quem se lembra do filme, se lembra que ele se debateu, até o fim, gritando, urrando, aquela coisa toda. O que eu estou tentando dizer é que a gente não pode imaginar que essa turma vai assistir isso calado. Vem em mim, Lei Magnitsky, não vai. Não, mas qual que é a alternativa? Ninguém larga a mão de ninguém. Eles vão gritar. Ô Pitoli... mas o Alexandre de Moraes ajudou a formatar a nota do Itamaraty e tal. Meu irmão, você imagina se o Lula falar assim, olha, eu vou explicar o porquê que eu saí da cadeia. Qual que era a minha missão? Não tem como. Quem negociou comigo a minha saída da cadeia? Alexandre de Moraes, tudo isso que ele está fazendo, você acha que ele está sozinho? Não, jamais. É óbvio que ele tem apoio. Ninguém solta a mão de ninguém porque está todo mundo com o rabo preso. E não tem alternativa, não tem como o cara chegar agora e falar assim, então agora eu vou para a Lei Magnitsky, agora então os Estados Unidos estão me forçando. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, então eu vou preso. Então tá, tudo bem, então vai. Olha, pratiquei censura, ofendi os direitos humanos. Ele interferiu, pessoal, tem gente que vem falar da soberania brasileira e a soberania americana que ele interferiu nas ordens. As ordens que ele deu de prisão, por exemplo, de afastamento de sigilo, de quebra de dados pessoais com as Big Techs, não foi por carta rogatória, que é obrigado. Ele não pode mandar um carta e-mail. rogatória é seguir um rito, seguir um caminho processo, dentro do outro. Né? Quando país, o juiz manda uma ordem, por exemplo, para outra cidade, né, comarca ou para outro estado, é carta precatória. Para outro país, desde que tenha acordo entre os países, é carta rogatória. Por que tem que ser através disso? Porque quando chega essa carta rogatória com a ordem judicial, a autoridade dos Estados Unidos vai analisar. Opa, pera um pouquinho, a carta rogatória é contra cidadão americano? O crime que está sendo imputado no Brasil também é crime aqui nos Estados Unidos? A pena é superior a 4 anos? Opa, então agora vamos começar a decidir se vai ser cumprido nos Estados Unidos ou não. Agora, os e-mails com ordens ilegais do Alexandre de Moraes feriu a soberania americana, é óbvio.
No caso do Rambo, ordem de prisão lá para uma residente, uma pessoa que está dentro do solo americano, virou bagunça. Por quê? Porque ele tinha o amparo da CIA, do FBI, do Biden. Imagina a CIA e a FBI dando guarida para as suas decisões. Não, o cara virou, ele falou assim, quem que vai derrubar a CIA? Ele não imaginava que isso está acontecendo. Agora, mas ele vai se entregar. Não, ele vai dobrar a aposta, ele vai triplicar, ele vai... É nato, sabe? O ditador, a pessoa, o déspota, a pessoa que descumpre a lei, ele vai até onde der. Por quê? Porque a alternativa seria ir para cadeia. É por isso que aconteceu o que aconteceu com Saddam Hussein, com Muammar Gaddafi. Sim, porque não tem alternativa. Não tem alternativa. Qual que é a outra alternativa? Ir preso ou se entregar? Não, eles vão lutar até o final. É resistência, isso faz parte. E eles vão ficar brigando até onde conseguir. Bugou. Mas nós temos um detalhe aqui, Pitoli. Até onde o sistema financeiro, os Almoedos da vida, os Faria Alarmes da vida, até onde esses caras aguentam? Rede Globo, por exemplo. Será que vão querer que o Brasil se transforme numa Venezuela? E esses empresários, esse cara da Brasil Invest, por exemplo? Será que esse cara vai querer a destruição total do país? Porque o Lula não pode soltar a mão de não sei quem, porque o Gilmar Mendes, porque o Alexandre... Então, a minha pergunta para vocês, aliás, são duas questões. Não é mais fácil para esses caras entregar algumas cabeças? Opa, as mais caras? Opa! Como chega, por exemplo, em Goni, em Shore? Por que essa lei pode atingir esses, Boro? Porque eles participaram, o Shore, delegado da Polícia Federal, praticando várias irregularidades, e aí vai chegar, por exemplo, no Felipe Martins, que é outra situação, Pitoli, que vai explodir. O Alexandre de Moraes, eu entendo porque é minha especialidade, eu trabalho diretamente na parte de inteligência de investigação processual criminal. Tá? O Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, eles tinham o acompanhamento do Felipe Martins antes dele viajar 3 meses antes. Eles sabiam a triangulação onde é que esse cara estava. O que é triangulação, Bor? Quando vem expedir uma ordem judicial para as empresas de telefonia, a empresa tem 2 sistemas. A população conhece muito o software Guardião. Tá? O Guardião é um software, quer dizer, um aparelho de comunicação, ele é passivo. O Guardião, ele não quebra o sigilo telefônico da pessoa. E nem telemático. O telemático sim, porque é a informação que vem, não é? Também, tá? Tá. Telemático, telefone. Porque o telemático, só para... Acho que é importante fazer São dados, né? Mensagens. O telemático é assim, onde está aquele telefone... Né? Mensagens também, mensagem WhatsApp. Troca, de onde partiu a mensagem. Então, mandou a mensagem da torre localizada não sei aonde. Quando a ordem judicial é expedida para as empresas de telefonia, a empresa de telefonia, ela aciona um software que só as empresas têm, que é um software ativo, que é o Vigia. Dificilmente vão achar literatura falando sobre isso. Tá? Eu conheço pela minha experiência. É um outro software, é um software ativo. Ele consegue quebrar, ele consegue afastar os sigilos, que é da própria empresa de telefonia. Tá? E dificilmente as pessoas, Pitoli, vão achar literatura sobre isso. Porque ninguém explica, que eu conheço, porque 20 anos de advocacia criminal é minha área. Tá? Então, o software, o Vigia, que é das empresas de telefonia, ele é um software ativo. O que significa? Ele vai e disponibiliza o sigilo telemático e telefônico das pessoas. Com isso aí é espelhado, tá, o software Vigia no software Guardião. Esse sim, o Guardião, tem no Ministério Público, tem na Polícia Federal, às vezes na Polícia Militar, enfim. Os órgãos de investigação têm o Guardião. Mas o Guardião sozinho ele não consegue entrar na sua conta. Ele não consegue afastar o seu sigilo, precisa do Vigia fazendo esse espelhamento. E Vigia quem tem são as operadoras. As operadoras. E só com ordem judicial. Em tese. Tá? Claro. Em tese. Ou quem dá ordem pode dar ordem. Em tese eu sei... Que tem interesse sobre a informação. Eu tenho uma audiência gravada, muito interessante, onde uma autoridade diz que dá para burlar o sistema. Está gravado. Isso foi feito numa audiência e eu tenho gravado isso aí numa audiência minha. Bom, voltando. Quando vem essa ordem, o Vigia vai lá e espelha com o Guardião começa a fazer uma teia. Ele vai pegando todas as conversas, data, horário, e a cada 15 dias a Polícia Federal faz um relatório. É obrigado. Por quê? Porque a cada 15 dias o juiz tem que ver se renova o pedido de interceptação ou não. Então, a partir do momento que veio aquela ordem de interceptação e aquelas informações das operadoras de telefonia, como foi o caso do Felipe Martins, a cada 15 dias a Polícia Federal, um agente tem que fazer um relatório falando, olha, tá aqui, ele foi para lá, olha aqui a régua, né, que é onde mostram os locais que o Felipe Martins estava. Ele saiu de Curitiba, foi a Brasília, passou pelo Rio, passou por São Paulo, porque ele não saiu do Brasil. E aí, quem deu a ordem para interceptar tem que aprovar a renovação dessa para mais 15 dias.
Quer dizer, se essa pessoa estava acompanhando para dar uma ordem que deveria ser legal para permitir a prorrogação, ela sabia que o Felipe Martins não estava nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Vem, olha, o Felipe Martins, vem um jornalista, né? Jornalista, um blogueiro, né? Esse sim, um blogueiro. E como é que chama lá o Amado? Guilherme Amado. Guilherme Amado, que solta a notícia do Felipe Martins, inclusive cometeu um crime nos Estados Unidos ao ter essa informação, porque ele entrou em sigilo, né? Do Felipe Martins. Mas enfim, tem que ser apurado. E solta isso aí para esquentar a notícia para servir de base para a prisão do Felipe Martins. Mas o Felipe Martins estava no Brasil. Eles sabiam porque eles estavam autorizando a prorrogação da interceptação do cara. Como é que prenderam o cara? Agora, detalhe. Como que essa informação foi esquentada no sistema dos Estados Unidos? E essa é a questão. E, inclusive, estão dizendo que peixe muito grande foi para lá para esquentar essa informação. Porque o negócio é tão grave. Né? O envolvimento teria que ser com autoridades brasileiras, se é que você me entende. Meu irmão, você tem imagina você com a CIA. Óbvio que você não faria, estou dando um exemplo, claro. Né? Você é uma pessoa de bom caráter. Mas imagina um cara que é mau caráter tendo a CIA por trás, falando assim, ó, vai lá, a gente dá retaguarda. O mecanismo, FBI, NSA, CIA, George Soros, todo o sistema, todos os demônios que existem no mundo, dando amparo para esse cara. Então, e dando amparo para algo que não aconteceu. Olha, ele estava no Brasil... Passaporte vencido, que foi incluído no sistema, o nome errado. Nós sabemos que ele está no Brasil, que ele não deixou o Brasil. Vamos com o documento. Registramos o nome dele errado, como Felipe, é Filipe, mas depois a gente dá um jeito. E dizem que quem foi fazer essa manobra lá foi gente grande com pouco cabelo, se é que você me entende. E você acha que o Elon Musk não pegou? Ou melhor, vamos lá então, vai. Quando o Elon Musk coloca aquele tweet, né, ou o X, a postagem dele, o memezinho lá do... dizendo que o Careca vai pra cadeia. Ô, Pitoli, a gente não tá falando do Zé da... Não. A gente... Se o Trump deposita toda a confiança ao ponto de levar o cara pra casa dele, Mar-a-Lago, família, filho... Olha, alguém acredita que o Elon Musk está como lá, com uma planilha na mão, anotando todos esses dados que ele está recebendo? O cara trabalha com algoritmo, com inteligência, poxa. O cara deu ré no foguete. A inteligência do cara, os mecanismos que ele tem de investigação, de levantamento é muito grande. É um cara, poxa, o cara mais rico do mundo, mais poderoso. Nós estamos falando aqui, desculpa eu viajar um pouquinho, mas nós estamos falando da possibilidade aqui, pelo menos estão aventando a possibilidade de uma terceira guerra mundial, aonde as potências têm capacidade de explodir o mundo centenas de vezes pela a capacidade atômica dessas armas, tá? Sem contar os reflexos de radiação. O cara tá com foguete, Vitória. Olha onde tá a cabeça desse cara. Aí ele me coloca um tweet e fala assim, ô Careca, você vai pra cadeia. Você acha que é brincadeira? Você acha que é o tipo do cara, por exemplo, que vai brincar? Não, é o cara que toma uma cervejinha e vai lá e vai tuitar pra falar besteira. Meu, se esse cara colocou que vai pra cadeia, eu não queria ser o alvo. E agora, com o poder que ele tem nos Estados Unidos por trás... Então, quer dizer, essa lei Magnitsky, voltando ao assunto, é óbvio que vai ser enquadrado, não tenha dúvida disso. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.